Olá, todo mundo do Instagram. Eu tô consagrando aqui a sétima turma de mediunidade. Tô aqui com os meus queridos alunos na sala do Zoom. E hoje é uma aula especial para eles, né, de consagração. Eu senti de abrir aqui online para que vocês possam participar energeticamente dessa consagração deles, tá? Então, enquanto eu dou essa aula para eles, enquanto eles vão recebendo essas forças, vão emanando tudo de bom para eles nesse passo que eles estão dando, tá bom? Eu vou estar com a vista baixa porque eu estou olhando pro Zoom para eles aqui, tá bom? Então, gente, reforçando mais uma vez, né? Desde os tempos antigos, né, os profetas, os sacerdotes, com seus poderes, né, espirituais, atuavam mediunicamente, auxiliando, né, várias pessoas, milhares de pessoas. Por que naquela época, especialmente a época de Moisés, foi proibido pelo próprio Moisés o trabalho com os espíritos, ou, né, com a energia espiritual, entre aspas. Porque muitos, ali naquela época, estavam usando os seus dons mediúnicos para mexer com magia pesada, né? Mexer com magia negra, mexer com essas coisas. Então Moisés, ele teve que ser firme ali. Por que também foi proibido por Moisés a troca com moedas, né? Pagamento pelo trabalho com moedas em ouro na época? Porque também aqueles médiuns daquela época estavam abusando de suas mediunidades por causa de dinheiro. Isso também foi proibido pelo Moisés, né? Aqueles médiuns ali. O tempo foi passando, né? Vários outros médiuns foram surgindo. E hoje, a humanidade, como eu falei para vocês, nesse grande processo de despertar, está reativando todos esses dons mediúnicos. Né? Vocês são aqueles missionários do passado também. Né? Muitos de vocês estiveram ali entre Moisés, né? Entre Francisco de Assis, entre o próprio Mestre Jesus ali. Muitos deles, inclusive, encarnados hoje também, desses profetas antigos, Moisés e etc, etc. E hoje, vocês vão receber a força de todos esses médiuns da história também. É preciso entender também, a equipe espiritual de vocês fala, os mentores de vocês aqui falam também, que o fato de vocês estarem na Terra hoje não significa que vocês estão isentos de experimentar algumas coisas mais densas, né? De terem a vida humana de vocês, como eu estava falando. Mas os mentores não me ajudam, né? Os mentores, eu tô passando. Não, gente, faz parte. O fato de vocês estarem aqui, de terem desenvolvido mais sua mediunidade, não isenta vocês de algumas experiências difíceis nessa realidade. Porque isso faz parte. O próprio Mestre Jesus passou por problemas. Né? Imagina nós. Faz parte. Uma das coisas que acontece muito, e tem muita gente que me chama para falar, Neva, nossa, comecei a desenvolver minha mediunidade, meu Deus do céu. Começou minha vida a virar do avesso. Será que é por causa da mediunidade? Não é por causa da mediunidade. Digamos assim, do jeito que você acha que é. Ou a mediunidade está me fazendo mal. Ou depois que eu despertei, a minha vida virou de ponta cabeça. Não. Quando você desperta, quando você ativa a sua mediunidade, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você está recebendo luz. E quando você recebe luz, o que acontece na sua vida? Tudo que está escondido precisa vir à tona. Precisa ser mostrado, precisa ser, né? Então toda aquela sombra que vocês guardaram ao longo dos éons de tempo
quando vocês despertam espiritualmente, reativam sua mediunidade, toda essa sombra precisa ser vista e começa a vir para fora mesmo. E por isso que parece que as coisas estão virando tudo de cabeça para baixo. Ah, Nefa, eu fiz minha tríade sagrada, né? Você sabe o que é a tríade? Certamente muitos de vocês já sabem. O símbolo pessoal, que eu recomendo, inclusive, para vocês que estão trabalhando com mediunidade, vocês que estão expandindo mediunicamente, é muito importante vocês terem a tríade. O símbolo pessoal, que dilata um pouco o plexo solar de vocês. A cosmobiografia com a herança cósmica de vocês dilata um pouco mais. E a emissão missionária, que abre o plexo solar de vocês em flor. Que é onde todas as energias são manipuladas. E aí, mais luz desce. Mais sombra que estava guardada vai precisar ser limpa, exposta. E o negócio é... O ponto é o quanto você tá disposto, né? O quanto você tá entregue amorosamente para que essas curas aconteçam. Tem muita gente que desiste. Eu, ao longo da minha história, conheci muita gente. São 12 anos de trabalho aqui no Sementes. Ao longo da minha história, nossa, conheci muita gente que desistiu no meio do caminho. Porque não aguentou o tranco. Ou porque não era do jeito que ele ou ela achava que tinha que ser. É um trabalho de renúncia, é um trabalho de entrega. E como eu já falei, não isenta vocês de viverem a humanidade de vocês. Ser médium não quer dizer que você vai estar ali 24 horas. Não. Você precisa também viver a tua humanidade. É importante viver a humanidade. Eu bato muito nessa tecla. Se você nega a tua mediunidade, você se prejudica materialmente. Se você nega a materialidade, você se prejudica espiritualmente. Ó que coisa. Porque tudo precisa estar em harmonia ali. Você precisa viver a tua espiritualidade honrando a tua materialidade. Não negue a vida material que você tem. Os teus compromissos. Respeite as leis que regem esse mundo. E aí você vai começar a expandir mais a tua mediunidade. Também. Além da simplicidade que eu já falei. Porque todos os grandes médiuns da história, agora eu vou falar um pouco sobre eles, sabiam disso. E todos eles, de alguma forma, estão presentes aqui, irradiando a energia deles nessa consagração para vocês. É a 7ª turma, gente. São quase 700 pessoas. 700 alunos do meu curso de mediunidade. É muita gente. É muita gente. E eu fico muito feliz que muitos estejam procurando, né, esse reativar da sua mediunidade. 700 pessoas, gente. Muita gente. Estou feliz. Um dos grandes médiuns da história, acredito que a maioria de vocês conhecem, o Hermes Trismegisto, né? Tote, no Antigo Egito, é uma representação grandiosa do arcanjo Metatron, né? Um grande iniciado. Gente, ele viveu 50 mil anos no mesmo corpo, pra vocês terem uma ideia, tá? Ele viveu na Atlântida, ali no Egito Antigo, na Grécia, 50 mil anos em um mesmo corpo. Vocês têm uma ideia disso? E ele deixou um corpo físico dele ali por volta do início da década de 90, se eu não me engano. Ou seja, 50 mil anos no mesmo corpo. Ele tinha controle total da física nessa realidade aqui. Um grande médium multidimensional com capacidades, né, sobre a física, sobre os 4 elementos, um grande alquimista, canalizador, vidente, clarividente, clareaudiente, médio de efeito físico, médio de materialização. A gente tem Enoque também, bíblico, né? Enoque, pai de Matusalém, aquele que viveu 400 anos. Também um grande médium. Enoque era pai de Matusalém e avô de Noé, aquele bíblico. Que eu sempre gosto de falar que o dilúvio, aquele dilúvio bíblico,
né? Ele aconteceu na Atlântida. Aquela história do dilúvio foi na Atlântida. Representa a queda da Atlântida. Tudo aquilo ali aconteceu na Atlântida antiga. Olha que coisa. Tudo muito interligado, gente. Aí a gente tem o próprio Matusalém, né? Que, aliás, me enganei, ele não viveu 400 anos. Ele viveu mais de 900. No mesmo corpo também. Outro grande médium, né? O próprio Noé, um grande médium. Abraão. Alguém já ouviu falar de Abraão? Também da Bíblia ali. O grande patriarca, né? Médium vidente, clarividente. Uma intuição incrível. Também um grande alquimista, né? Que viveu ali por volta de 1800 antes de Jesus. Um grande missionário. O próprio Moisés, né? Missionário ali para liderar a saída dos hebreus do Egito, né? Onde eram escravos ali, rumo à terra prometida de Canaã. Hoje, Jerusalém. Grande médium de efeito físico. Moisés, ele encarnou de novo, depois da sua vida como Moisés, como Ananda, discípulo de Buda. Ele foi um grande discípulo de Buda, né? E ele ascensionou depois como Mestre Ling. Na Fraternidade Branca hoje, se vocês procuram Mestre Ling, é o Moisés ascensionado. E ele é o o primeiro canalizador, né, a trazer uma mensagem escrita do céu, né? Os 10 mandamentos. É o primeiro grande canalizador ali. O próprio Buda, né? O grande médium também, né? Responsável pelo equilíbrio, né? Pela preparação da Terra para a vinda da energia crística. Francisco de Assis, né? Quantos de nós aqui não estivemos ali com ele, né? Com o grande Francisco de Assis, que também na Terra foi vidente, clarividente, clareaudiente, médium de transporte, efeito físico, alquímico, curador, mostrador do caminho, elevador de almas. Ele é um capelino da estrela Capela, da constelação do Cocheiro. Um grande missionário. Sabe aquela história do meteoro, né, que finalizou a experiência dinossauro? Foi ele, não foi o meteoro, foi uma nave. Já falei isso em outras aulas também. E ele ajudou na migração de muitas almas do sistema estelar de Capela para a Terra. Ajudou na construção das pirâmides. Ele encarnou nos tempos de Jesus também, como o apóstolo João, o evangelista. Aquele que escreveu o Apocalipse. É o mesmo Francisco de Assis. Na Umbanda, né, nas religiões afro, ele é o grande Oxalá, Orixá Oxalá. A alma gêmea dele é Santa Clara de Assis, também conhecida como Oxum. Aí, mais recente, a gente tem o nosso querido Chico Xavier, né, que foi Allan Kardec, que veio também para sustentar essa energia crística. Teve encarnado também nos tempos de Jesus, ali como Flávia, filha do senador Públio Lentulus, na época, encarnação de Emmanuel, né, o mentor do Chico recente. Que, a propósito, o próprio Emmanuel, né, mentor do Chico, também um grande médium de cura, encarnou também aqui como Padre Manuel de Nóbrega e outras encarnações também, atuando com muita mediunidade também. Chico veio resgatar, né, além de ajudar nesse processo todo, ele veio resgatar também
processos de Capela, né, de guerras estelares de mais de 7.000 anos atrás, no sistema estelar de Capela. Ele, Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, outro grande médium, né, Bezerra de Menezes, que nos tempos de Jesus foi o apóstolo Lucas, médico. Bezerra de Menezes, que é um anjo da Legião Mariana, né, de Nossa Senhora. Também um ser da Estrela Capela. Aí a gente tem São Paulo, né, da Igreja Católica, conhecido na igreja, né, como São Paulo. Que para muitos de nós, muitos de vocês que já conhecem a Fraternidade Branca, nosso querido mestre Hilarion, um grande médium de cura, que também encarnou como Martim Lutero, aquele que criou o protestantismo, que bateu de frente com a Igreja Católica na época. Um grande médium de cura, um grande médium da verdade. Merlin, outro grande médium de transmutação, missionário, alquimista, domínio sobre os 4 elementos e a física. Nos tempos de Jesus, encarnou como José, né, pai de Jesus, como Cristóvão Colombo, como profeta Samuel, Francis Bacon, Santo Albano, Conde de Saint-Germain. Última encarnação dele quando ele ascensionou. Um grandioso médium em suas várias encarnações na Terra. A gente tem Joana d'Arc, que na época de Jesus foi Judas Iscariotes. E ela veio completar, esse espírito veio completar a missão, né, da época de Jesus, que ficou incompleta ali. Vidente, clarividente. A gente tem a grande Helena Blavatsky, também outra grande vidente, missionária da grande Fraternidade Branca, médium de efeito físico, médium de cura. Cleópatra, outra grandiosa médium, vidente, clarividente. Cleópatra, ela tinha a missão, né, de preparar, ali 50 anos mais ou menos antes de Cristo, de preparar o povo para a vinda do Messias, do Mestre. Só que ali ela falhou na missão, né, quando ela se encontrou com a alma gêmea dela, o Marco Antônio, o romano, né? Então, ela Egito, Marco Antônio Roma, deu treta ali entre os governos também, embolou tudo, missão perdida. Aí depois ela encarnou também como Pítia, né, uma pitonisa, né, profetisa, lá no templo de Apolo, na antiga Grécia, em Delfos, né? Aí depois, recentemente, esse grande espírito encarnou como Tia Neiva, fundadora do Vale do Amanhecer, uma ordem espiritualista cristã com sede principal em Brasília. Uma grandiosa médium. Leonardo da Vinci, outro grande médium. Usou cerca de 10% da sua capacidade mental. A maioria dos humanos usa 3%. Só para ter uma ideia. Médium de efeito físico também. Um canal plástico. Clareaudiente, intuitivo. Empata. Veio do sistema estelar de Marte. É um marciano. O rei Salomão. O grande e sábio rei Salomão. Também alquimista, médium intuitivo, extremamente empata. Uma capacidade de canalização das esferas superiores absurda. Diz a história que o rei Salomão, quando ele encarnou, nem a espiritualidade e os mentores dele acreditavam muito que ele ia conseguir. Por que o danado não conseguiu?
Ele conseguiu avançar tanto espiritualmente que surpreendeu até a equipe de mentores dele. O próprio Mestre Jesus também não podia deixar de falar. O grande curador, o médico das almas, né? Transmutador, vidente, clarividente, clareaudiente, médico de transporte. Mais de 108 mediunidades o mestre tinha. É chão. Né? E olha que 108 mediunidades é o que um corpo humano consegue suportar na superfície da Terra. Ele tinha além disso. E a gente tem também, a gente não pode deixar de falar de outros médiums que usaram negativamente suas mediunidades. Porque isso também precisa ser falado para que a gente, né, preste atenção na coisa. Para que a gente fique atento, como o próprio Mestre Jesus fala, né? Orai e vigiai constantemente. É importante. Muito importante. Por exemplo, tem um ser na Igreja Católica que a Igreja tem como santo, né? Mas que não é santo. Nos tempos de Jesus, né, foi Caifás, aquele que arquitetou a prisão do Mestre Jesus. E que muitos hoje têm ele ainda como santo, né? Tem algumas instituições aí dele, com o nome dele, Dom Inácio de Loyola. Tá? Dom Inácio de Loyola, ele não alcançou a santidade e mais, ele atua no Vale das Sombras como um chefe do Vale das Sombras. Nos tempos de Jesus, ele foi Caifás, né? Como eu falei, aquele que organizou toda ali a prisão do mestre. Sabedoria, gente, e humildade, para que a gente não se desvie desse caminho. Porque quantos médiuns, né? Recentemente a gente tem o caso do nosso irmão João de Deus também, né? Vou mandar muito amor para aquele espírito também, né? E tantas outras situações assim. Situações também que eu conheço desse nosso meio aqui. Pessoas que usam mal sua mediunidade e acabam desenvolvendo a Kundalini inversa. Para quem não sabe o que é a Kundalini inversa, em vez da energia da Kundalini, né, que vem subindo da base da nossa coluna até o topo da cabeça e aqui você se ilumina, ela vem para baixo e cria-se uma cauda, um rabo. Quem desenvolveu também mediunidade inversa, Segunda Guerra Mundial, Hitler. E quantos e quantos e quantos e quantos de nós, ali no passado também, né, se desviou usando mal nossa mediunidade. Então hoje, gente, é muito sério o nosso trabalho de sermos esses intermediários, né, entre o céu e a terra, para trazermos essas energias, para redistribuirmos essas energias. Com humildade, com seriedade, com verdade. Então, como eu sempre gosto de fazer em aula, quando eu vou gravar um curso ou vou iniciar um trabalho novo, alguma coisa assim, eu vou fazer uma prece aqui e vocês também podem. Essa prece está disponível lá no site, tá? Vocês também podem usar essa prece amorosamente antes de vocês começarem os seus dias, antes de vocês começarem a
mexer com essas energias, digamos assim, tá? Porque a partir de hoje vocês vão estar mais sensíveis mediunicamente. Muito mais sensíveis. Tá? Fechem os olhos um pouco. Relaxem. Sentem de forma confortável. Permitindo que o fluxo de energia divina desça sobre todos vocês. Que seus mentores possam ter acesso a todos os canais mediúnicos de cada um de vocês. Queridos mentores de cada um aqui presente, por favor, promovam as ativações necessárias. E nessa hora precisa da minha vida. Eu, com todas as minhas faculdades físicas e espirituais, munida com os dons a mim confiados pela mais alta hierarquia, através de um compromisso ético, moral e espiritual mais elevado, honrando o chamado e a missão dada a mim por Jesus Cristo, meu Mestre e Senhor. Venho invocar a permissão dos grandes anciões sagrados para irradiarem nesse instante. Venho invocar os poderes em mim investidos como guardião dos sagrados registros deste universo e além, para os devidos acessos nesse grande salão de experiências, aqui, agora, em todos os tempos, níveis e dimensões, para que eu ultrapasse os véus que forem necessários e relevantes. Venho sintonizar com a fonte primordial, carregada da mais resplandecente luz perolada brilhante, e nesse clarão visualizar tudo o que precisa ser visualizado de maneira ética e verdadeira, para que se cumpra o que precisa se cumprir, para que se cure o que precisa ser curado, para que se revele o que precisa ser revelado. Venho nessa sintonia, honrando o meu juramento de ser a verdade, nada mais que a verdade, expandir minha clarividência até onde me for permitido alcançar, para o bem mais elevado de todos. Jesus, meu Senhor, juro perante os teus olhos que honrarei tudo o que confiastes a mim nessa caminhada, em amor, humildade, tolerância, em benefício de mim, do meu semelhante na terra e além. Juro falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, de maneira compassiva e curadora, e jamais ferir a quem quer que seja por vaidade, arrogância ou qualquer tipo de manipulação. Juro, Senhor, ser instrumento da sua luz, e sei que estarei protegida, porque o teu olhar me guiará eternamente. Meus olhos, boca, ouvidos e coração, e inteiramente todo o meu ser, servirá apenas ao bem mais elevado. Bem mais elevado. Bem mais elevado. E nesta hora precisa, como naquele dia Jesus, que desceu sobre os apóstolos, no dia de Pentecostes, quando todos eles receberam o Espírito Santo, tiveram suas mediunidades ativadas. Permite, Jesus, que essa luz desça sobre todos estes médios em consagração agora, essa 7ª turma de mediunidade.
para que recebam esses fluxos sagrados. Queridos mentores de todos estes nessa sintonia, abençoem, iluminem cada um deles, desobstruindo todos os canais mediúnicos, abrindo a comunicação com os reinos espirituais para o bem mais elevado. Somente o bem mais elevado. Somente o bem mais elevado. Somente o bem mais elevado. Meus queridos médiuns, seus mentores pedem nesse instante que vocês estejam em silêncio e deitem-se em algum lugar por 12 minutos. Vocês podem até cronometrar. Se passar disso não tem problema, mas no mínimo 12 minutos, enquanto a completa ativação é concluída. Amo vocês. Fiquem com Deus. Meus queridos aqui do Instagram, para quem não está ciente o que está acontecendo, hoje é a consagração da 7ª turma de mediunidade. 700 alunos. Hoje é a turma 7. E eu senti de abrir para vocês, para que vocês pudessem sintonizar, né? Irradiar essas energias para eles também. Muita gratidão pela irradiação de vocês. E se sentirem o chamado para fazer parte da turma, deixo aqui na descrição, só chamar na assessoria, tá bom? Amo vocês. Tenham um sábado maravilhoso, um domingo maravilhoso. Descansem. A gente se fala.